TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Há alguns anos já nós estamos no ar com essa programação, e uma programação que ela é especial para você, uma programação que traz sempre um conteúdo doutrinário, fundamentado na Palavra de Deus, e que muitos dos nossos irmãos não perdem uma edição sequer. Até porque no Conversas Bíblicas a gente costuma dividir um tema em várias partes e os irmãos têm acompanhado, vou até usar uma expressão que as pessoas normalmente usam, a expressão mais atual, tem maratonado no Conversas Bíblicas. Conversas Bíblicas é esse encontro semanal que nós temos e que a edição inédita sempre vai ao ar às quintas-feiras aqui pela Rádio Manaim, você que está nos ouvindo, ou pela TV Manaim. Lá dentro do aplicativo você pode clicar em TV ao vivo, TV Manaim ao vivo, e você vai nos assistir também, vai nos ver aqui no estúdio, mas também você pode nos assistir pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também no Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar ali os seus comentários. É uma alegria ter a sua interatividade, ter a sua participação. É uma alegria sabermos que a obra que vivemos e aquilo que estamos tratando no Conversas Bíblicas é algo que é compartilhado, é revelado pelo Espírito Santo e compartilhado com cada um daqueles que junto conosco participam desta programação. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E no programa de hoje eu recebo aqui o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, um prazer estar aqui nos Conversas Bíblicas e saudamos os irmãos que acompanham conosco também. Amém. Amém. Muito bem, o tema que nós vamos abordar hoje é a profecia dos reinos no livro de Daniel. E eu quero começar dizendo o seguinte: o livro de Daniel, por si só, ele nos permitiria ficar aqui semanas abordando a profundidade, as revelações, aquilo que o Senhor tem mostrado, o conteúdo profético, sobretudo, no livro de Daniel, é algo glorioso, maravilhoso. Mas nós vamos nos deter aqui aos 3 primeiros capítulos, nessa edição e nas próximas edições do Conversas Bíblicas, para tratar de algumas experiências de Daniel e dos seus amigos e também da profecia dos reinos, que está no capítulo 2 do livro de Daniel. Você vai entender ao acompanhar estas edições, esta e as próximas edições do Conversas Bíblicas, você vai compreender bem do que é que nós estamos falando. E nós vamos agora ler o texto que é o texto base para esta edição do Conversas Bíblicas e que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, o verso de número 4, que diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Pastor Antônio Carlos, quando nós falamos sobre o livro de Daniel, não estamos apenas fazendo menção de um personagem da Bíblia. Nós estamos fazendo também menção de um momento específico na história de Israel. É um momento que foi profetizado, um momento que aconteceu, que marcou a história de Israel, tanto sob o ponto de vista de sua história mesmo, do conteúdo histórico de Israel, mas também sob o ponto de vista profético, que também aponta para uma determinada situação vivida por muitas pessoas e até pela igreja de maneira geral. Qual é a contextualização? Quer dizer, nós estamos falando de um jovem que foi levado cativo. O que está no entorno disso? Aquela pessoa que nos assiste e que eventualmente não conheça o livro de Daniel, nunca tenha lido o livro de Daniel, ou que está chegando agora ao Evangelho, como é que nós podemos explicar esse cenário no qual Daniel e seus amigos foram inseridos? Perfeitamente. Daniel e seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, chegaram no cativeiro da Babilônia. Esse cativeiro
aconteceu por desobediência do povo de Israel. Como se observa, dentre a grande parte que estava desobediente, havia alguns que estavam na presença do Senhor, como era o caso de Daniel e seus companheiros. E por causa do pecado, o Senhor entregou Israel na mão dos seus inimigos. Precisamente foi o reino de Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ainda seu pai estava no reino quando ele teve uma batalha chamada Batalha de Carquemes, que hoje é Caxemira, né? E ali nessa batalha, ele soube que seu pai havia morrido e correu para assumir o trono. Em seguida, ele marcha contra Jerusalém. O Senhor entregou nas mãos dele. E Jerusalém seria, o povo de Israel que lá estava, seria levado cativo para a Babilônia e Jerusalém chegaria a um ponto de ser destruída. Mas isso não aconteceu de uma vez, isso aconteceu em partes. Cada leva que foi para a Babilônia, que também se chama cada deportação, a primeira deportação, na primeira Daniel e seus companheiros já foram. Depois houve uma segunda, depois houve uma terceira. Falar em questão de datas. As datas, elas são muito imprecisas. Inclusive, essa data do cativeiro, eu estou comunicando com o Instituto Bíblico, discutindo sobre isso para ver quais as datas mais acertadas. Mas me pareceu, naquilo que eu li, que as datas mais acertadas são de 606 a 586, precisamente 70 anos, de acordo com as profecias do profeta Jeremias. Então, em torno de 600 anos antes de Jesus. Em torno de 600 anos antes de Jesus. Na verdade, 606 foi a primeira deportação. 597 a.C., a segunda. E 586 a.C., a terceira deportação, quando Jerusalém foi completamente destruída. Então nós voltamos à primeira, onde estava Daniel, que chegou lá com seus companheiros, com aproximadamente 16 anos. 3 jovens saindo da adolescência. Daniel e mais os 3 companheiros, 4 jovens. Perfeitamente. Saindo da adolescência. Voltando à questão de datas, repetimos aqui. As datas são muito imprecisas. Então, para nós, basta ter uma referência. Sim. Então, essa é a referência que nós estamos apresentando, que é a mais usual junto aos autores que falam disso. Por que Daniel e os seus amigos estavam entre os cativos, entre aqueles que foram levados para a Babilônia? Eles não fizeram o que os seus pais e os reis fizeram. Mas isso está dentro dos mistérios de Deus. Quando Nabucodonosor levou uma parte, eles foram levados juntos. E Deus permitiu isso para mostrar as experiências deles. Lá em Babilônia, vamos dizer, já adiantando aqui, pastor Josia e irmãos que nos acompanham, nós estamos caminhando por um reino mundial. Babilônia é tipo desse reino mundial. Então, eles já estavam dentro do reino mundial. Então, nós tememos por muitas coisas. Como será, não é, nossa liberdade individual, nossa liberdade de culto? Nós temos todas essas preocupações. E nós estamos ainda a caminho com relativas liberdades. Mas eles chegaram como escravos num reino totalitário. Eles já estavam dentro do reino totalitário. E ali o Senhor ia mostrar como que o Senhor é poderoso para livrar os seus servos e abençoar os seus servos e dar as revelações como as que Daniel teve. Quer dizer, mesmo em circunstâncias adversas, altamente adversas, de total oposição a se viver uma experiência com o Senhor, ali o Senhor os abençoou e deu os abençoou. Aí chegando em Babilônia, o Nabucodonosor era rei de reis, ou seja, ele tinha um reino universal. Ele tinha inúmeros reis subordinados a ele, ou tributários e servos, deviam obediência a ele.
E ele não conquistou só Jerusalém, ele teve outros povos dominados. E o que Nabucodonosor mandava fazer? Ele era um rei de tal importância que para falar com ele tinha que ter um preparo de 3 anos para chegar à presença dele, para trocar uma primeira palavra com ele. Tão grande era a importância dele. Então ele pegava os dominados, entre aqueles que tinham certas qualidades, até descritas no texto, que lemos, daqui um pouquinho podemos repetir. Sim, claro. Não é verdade? Então ele pegava estas pessoas e dava um treinamento de 3 anos para aproveitá-los no reino. E como Babilônia era o centro da cultura e do conhecimento, todos deveriam se adaptar à Babilônia. Nesse contexto que você está falando, traziam-se então os cativos com qualidades especiais. Faziam uma seleção. Sim. Né? E ali havia uma imposição da cultura, da religião, do conhecimento, uma adaptação. É muito interessante isso, né? Tomavam a forma do babilônico. Eles passavam a pensar como babilônico. Tinha que se adaptar à Babilônia. Então, esses 4, a Bíblia cita os 4, mas claro que tinha outros dominados nesse contexto. Mas vamos focar nos 4. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. São os 4 jovens com aproximadamente 16 anos. E o rei determinou que esses que estavam nesse contexto de serem preparados, que comessem a mesma comida do rei. Ora, Daniel e seus companheiros sabiam que o rei tinha muitos deuses e que provavelmente os alimentos de Babilônia eram sacrificados aos ídolos. E eles tinham aprendido na lei de Moisés que eles não deveriam se alimentar de qualquer coisa. Tinha chamado os alimentos puros, os alimentos impuros. Eles tinham conhecimento da lei de Moisés. Agora, eles não poderiam nem mostrar feição de insatisfação, que eles eram escravos. Qualquer coisa era sujeita a morrer. Então eles, com muita humildade, ao mesmo tempo com a sabedoria que Deus deu a eles, suplicaram perante o responsável por eles e pediram que eles comessem outro tipo de comida, legumes, e bebessem água em vez de tomar do vinho do rei e dos alimentos. E o responsável temeu muito, porque falou: olha, se eu fizer isso e o rei notar que vocês estão subalimentados com feições ruins, eu posso ser penalizado. Ele falou: não, vamos fazer uma experiência de 10 dias. E fizeram a experiência de 10 dias, ao fim dos quais os seus semblantes estavam melhores do que os dos outros. Uma obra de Deus, né? Deus operou na fidelidade deles, né? Aquilo foi o começo da vida deles, da primeira prova em Babilônia. O Senhor mostrando que, como servo de Deus, precisa ser definido em tudo, porque nas pequenas coisas, ou melhor, as pequenas coisas definem outras grandes. Glória a Jesus. Eles seriam provados ainda com outras provas. Eles deveriam também aprender a língua de Babilônia, né? Nesses 3 anos. Não só se adaptar aos costumes, como aprender. O texto que lemos, que ficamos de repetir, fique à vontade. Diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, a qualificação deles, né? Instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Caldeus ou babilônicos, os irmãos que nos assistem, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, eles foram ensinados, mas eles já trouxeram de Israel, da sua procedência na terra de Israel, o conhecimento da palavra de Deus, foram muito bem ensinados, tinham conhecimento dos costumes dos povos, tinha conhecimentos gerais, um exemplo aqui para os nossos filhos, hein? Não basta, aliás, claro que o fundamento é a palavra de Deus, mas por que foi importante eles terem conhecimentos gerais? Porque quando eles foram indagados pelo rei, o rei fez perguntas de toda a natureza para eles.
E por que que também deveria conhecer os costumes dos povos? Porque ao chegar na idolatria babilônica, eles não seriam surpreendidos. Eles já tinham conhecimento anterior e já estavam definidos na lei de Deus. Esse é um perigo que se corre. Vamos dizer assim, deixar que os nossos filhos sejam ensinados na ótica mundana. Então, os nossos filhos precisam ser ensinados na ótica da palavra de Deus. Porque se eles forem ensinados com antecedência, ele não pode ser pegado de surpresa. Eles têm que ser ensinados antes, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os fundamentos de Deus e conhecendo os conhecimentos gerais, os costumes dos povos, a idolatria, tudo fundamentado na palavra de Deus. Quando alguém falar com ele sobre idolatria, ele já sabe o que é idolatria. Mas se deixar que ensine, que o mundo ensine a eles, vai criar uma barreira à obra de Deus. E tem acontecido em muitos dos servos de Deus isso. Um exemplo que eu dou, por exemplo, vamos falar aqui do ponto que às vezes não se gosta de tocar, mas que é um ponto-chave: a sexualidade. Se deixar para o mundo ensinar, você pode causar um dano. Mas se você souber ensinar, eles vão ficar preparados para enfrentar o que tiver na frente. Então, seguindo a história, foi levado à presença de Nabucodonosor, do rei. 3 anos depois. 3 anos depois, 3 anos de com preparo. todo o preparo feito. E o rei fez pergunta a eles de toda sorte, e o rei os considerou 10 vezes mais sábios e mais conhecedores do que todos os sábios de Babilônia. Aqui faço uma consideração. As palavras bíblicas, às vezes, tem que buscar o sentido. Você vai ver que eles eram prognosticadores, adivinhadores, mas, na verdade, eram uma casta de sábios. Só que eles eram sábios envolvidos com a religião deles. Mas era uma casta de sabedoria que Nabucodonosor teve. E por achá-los tão conhecedores, eles foram colocados juntos com os sábios de Babilônia. Então, o capítulo 1 inicia com essa experiência dos jovens, ressaltando aqui para os irmãos, Pastor Josias. 16 anos, quando for apresentado a Nabucodonosor, estava com 19, aproximadamente. Sem pai, sem mãe, sem os mestres, sem os sacerdotes, que equivaleria, sem o pastor, sem o diácono, sozinhos tiveram um procedimento como servo de Deus. Não precisava de ninguém fiscalizar eles. Eles tinham uma estrutura de obra que foi aprendida junto aos seus mestres, que é também um modelo, diria, que seria também um exemplo, um testemunho para nós, até para o nosso aprendizado, não é? Viriam as perguntas assim: como que eles tiveram um conhecimento tão grande e assimilaram tão bem os ensinamentos bíblicos? A primeira pergunta: como que nós podemos fazer para que os nossos filhos também aprendam tão bem, de tal maneira que nem precisa de ninguém fiscalizar, nem ninguém ficar dizendo o que tem que fazer? É uma pergunta que fica, mas nós sabemos que eles foram bem ensinados na palavra de Deus pelos seus mestres, tendo como fundamento a palavra de Deus, mas foram ensinados também nos conhecimentos gerais e nos costumes dos povos. Ou seja, eles tiveram um ensino amplo. É muito importante essa abordagem, Antônio Carlos, porque isso mostra 2 aspectos da vida do jovem que são fundamentais para que não só eles vivam o projeto de Deus, que é o mais importante, mas que também alcancem um bom termo, alcancem conquistas nesta vida com a bênção do Senhor. Exatamente. Então, são 2 cuidados. Nós sabemos que a educação secular, convencional, naquela época havia muitas dificuldades para isso, né? Tanto que as pessoas costumavam ter os mesmos ofícios dos pais, sim, porque eles não iam para uma escola para aprender, fazer uma faculdade, aprender um outro ofício e tudo mais. Normalmente a formação era doméstica. Sim.
e da importância, inclusive, dos pais na formação dos seus filhos. Então, quando a gente vê jovens como estes, Daniel e seus amigos, nós vemos aqui que ambas as ações foram bastante consistentes, tanto do ponto de vista da formação naquilo que era a palavra do Senhor e a direção e a experiência e a fidelidade ao Senhor, e também naquilo que era a formação convencional, mostrando a importância das duas coisas na vida do jovem. Muito importante. E como que eles não podiam, eu estou sendo repetitivo aqui, mas pontual em certos aspectos importantes. Eles não poderiam, eles estavam como escravos, estavam num reino totalitário e souberam lidar com a bênção que Deus deu a eles e com a sabedoria que Deus deu a eles, e ressaltando o trabalho dos mestres, né? Há um outro aspecto também que você tocou aqui, que nós estamos já com o nosso tempo bastante avançado, mas só para reforçar, é que embora o projeto da Babilônia fosse de uma adaptação, ou seja, de que eles tomassem a forma do babilônico, eles permaneceram fiéis. Então, o projeto do mundo é o mesmo, né? É que o jovem ele tome a forma do mundo, né? Se adequa, é a linguagem, é a maneira de vestir, a maneira de falar, é a maneira de agir, né? São os valores. E ali Daniel e seus amigos preservaram os valores de Deus na sua vida, e o Senhor honrou e os colocou por cabeça. Muito importante o que você falou. Aliás, o rei Nabucodonosor mudou o nome dos servos, que tinham por base nomes bíblicos relacionados com o Deus de Israel, por nomes relacionados com os deuses de Babilônia. Aos 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles receberam os nomes de Beltesazar, Bel protege a minha vida, Sadraque, ordem de Aco, que era um deus sumeriano, Mesaque, quem é como Aco, Abed-nego, Nego ou Nebo. Nabucodonosor também tinha essa raiz. Servo Abed-nego. Mas, exatamente o que você citou, falando de forma profética, o mundo vai usar, porque o adversário é o mesmo, desse expediente para mudar a identidade dos servos. Por isso eles precisam estar assim bem preparados, como os 4 jovens, que souberam lidar muito bem com todo obstáculo e toda prova que enfrentaram, permanecendo fiéis ao seu Deus. Glória a Jesus. Bom, o nosso tempo já se esgotou e nós vamos parar por aqui. Amém. No capítulo 1. Sim. E já fica aqui o convite para na próxima semana estarmos juntos, continuando com esse assunto, entrando agora no capítulo 2. Perfeitamente. Estará conosco. Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós estamos chegando então assim ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, glorificando ao Senhor por juntos vivermos a mesma obra. Quando você assiste a este programa, a ação do Senhor, do Espírito Santo, é no sentido de te fazer conhecer mais acerca daquilo que vem da parte dele, e nós glorificamos ao Senhor por isso. E já fica agora o convite para na semana que vem estarmos juntos mais uma vez em mais uma edição do Conversas Bíblicas. Se Deus quiser, estaremos continuando com o livro de Daniel, tratando desse assunto, que é um assunto de uma profundidade muito grande. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.